Pessoal, que alegria ter você aqui comigo no nosso canal Atualidade à Luz da Bíblia, para juntamente compartilharmos de mais um vídeo, mais um tema, à luz da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho para toda semana receber as nossas notificações. E o tema de hoje é Asaf, o homem interior. Pois bem, o texto que vamos refletir hoje está no Salmo de número 73 e versículo 26. Onde Asaf ele vai declarar: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Este salmo ele foi escrito por Asaf, um homem escolhido para servir como levita, músico e líder de louvor em Israel. Era alguém próximo da adoração, lá no templo. Mas mesmo assim, ele enfrentou crise profunda na sua fé. O que aprendemos aqui é que ninguém está imune a batalhas do homem interior. No início do Salmo, Asaf ele vai confessar que quase se desviou da fé. Ele ficou perturbado ao observar a vida dos ímpios. Via que eles prosperavam, tinham saúde, viviam em riquezas e nunca enfrentava as mesmas lutas que ele mesmo. Enquanto isso, ele que se esforçava para andar em santidade, passava por dificuldade. Certo? Pois bem, isso gerou em seu coração uma crise. Sua carne, suas emoções e até mesmo a sua mente ficou cansada diante da vida. Ele chegou a pensar: será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso? Esse primeiro ponto que aprendemos com Asaf, o homem interior, desanima quando olhamos apenas para a aparência. Quando focamos somente nas circunstâncias externas. A fé, ela vai enfraquecer. A comparação nos rouba a alegria. Quantas vezes nós também não nos sentimos assim? Já parou para pensar? Olhamos para a vida dos outros, vemos pessoas que não temem a Deus, prosperando, e começamos a questionar: se a nossa caminhada com o Senhor realmente vale a pena, por que eu estou nessa condição? Enquanto o ímpio, na sua maldade, permanece prosperando. Mas o Salmo nos mostra um ponto de virada. Preste atenção aqui. No versículo 17, Asaf diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aleluia. Foi na presença de Deus que seus olhos espirituais foram abertos. Ele compreendeu que a prosperidade dos ímpios era totalmente passageira, que estavam em lugares escorregadios e que, sem Deus, eles não tinham segurança. Aqui está o segundo ponto. O homem interior, ele é iluminado quando entra no santuário ou na presença de Deus. Fora da presença de Deus, só vemos injustiça, confusão e desordem. Mas no santuário, ou seja, na comunhão íntima com o Senhor, passamos a ver a vida sob a perspectiva da eternidade. O que parecia invejável, agora se revela frágil e sem valor. O que parecia injusto se revela temporário diante do juízo de Deus. Então Asaf, ele reconhece as suas limitações. Ele diz que estava agindo como um irracional, sem discernimento. E isso nos mostra que a crise não é um sinal de falta de fé, mas de necessidade de correção e visão espiritual.
E é justamente no santuário ou na presença de Deus que o homem interior, ele encontra essa visão. Ele encontra este caminho. Ele encontra uma direção. Aleluia. A partir daí o salmista ele vai ser totalmente restaurado. Ele passa a declarar que Deus está com ele, que o Senhor o segura pela mão direita e que o guia com o seu conselho e que no final o receberá na glória. Finalmente, ele chega à grande confissão do versículo 26, onde diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Vejamos que Asaf, ele não nega as suas fraquezas. Ele admite que a carne desanima mesmo, que o coração torna-se enfraquecido. Mas ele descobre que há uma fortaleza além de si mesmo, dele mesmo. Aleluia. Deus é a sua rocha, o seu refúgio, a força interior que ele precisa. Essa é a terceira grande lição do Salmo. O homem interior, ele é fortalecido quando quando entende que a sua herança não está neste mundo, nas circunstâncias dessa vida, mas certamente em Deus. Quando ele chama Deus para ser o centro da sua vida e do seu coração, ele está dizendo: tu és a minha rocha firme que me sustenta de dentro para fora. E quando diz que Deus é a sua herança eterna, ele está afirmando: mesmo que eu perca tudo neste mundo, eu tenho o maior tesouro, o próprio Senhor. E é exatamente isso que nos sustenta hoje. É a presença de Deus. A circunstância pode mudar, a carne pode falhar, o coração pode se enganar, pode se abalar, mas o homem interior se renova quando a sua alma confessa: Deus é a minha fortaleza, e nele confiarei, e a minha herança eterna. Então, para nós concluirmos essas três verdades, primeiro eu quero dizer que o homem interior, ele vai desanimar quando vive pela aparência. Segundo, quando o homem interior ele é iluminado e busca a presença de Deus, ele não se confunde. Terceiro, o homem interior fortalecido, ou melhor, ele só é fortalecido quando confia em Deus e que as riquezas deste mundo são passageiras. Assim como Asaf, também enfrentamos momentos assim, em que o nosso coração se debruça, por que não dizer assim, a esse tipo de pensamento. Mas esse salmo, ele nos convida a declarar por fé que mesmo quando tudo parecer difícil, tudo parecer ruim, Deus permanece no mesmo lugar. Porque Ele é a nossa fortaleza. Já disse o salmista: tudo posso naquele que me fortalece. Então, desde já eu quero agradecer a você que me assiste. Se gostou deste vídeo, compartilhe com mais alguém. Quero também te pedir, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para toda semana receber as nossas notificações. E que Deus abençoe grandemente a tua vida e nos vemos no próximo vídeo.